Gênesis 12, 2. Finalzinho. Está escrito assim: sê tu uma bênção. Se você quiser, sem constrangimento, olha aí para um irmão que está perto de você e diga esse versículo para ele. Queridos irmãos, eu quero falar justamente sobre o perfil do crente de hoje. Qual é o perfil dos crentes de hoje? É uma pergunta. Será que, como cristão, eu tenho sido bênção no meio das pessoas com as quais eu me relaciono? Que tipo de modelo de cristão eu estou transmitindo às pessoas à minha volta? Por vezes, irmãos, eu chego a pensar que nem sempre os cristãos têm tido um bom testemunho da luz, pois esses cristãos têm se misturado, às vezes, com outras pessoas que não são cristãos, e nessa mistura, ele tem perdido o brilho da glória de Deus na vasta escuridão do mundo, porque ele parece que prefere desligar a luz. E aí eu estava pensando, umas espécies de cristão que existe hoje. Tem, por exemplo, o cristão carrinho de mão. Como é o cristão carrinho de mão? É aquele que tem que ter um empurrãozinho para ele andar. Se não tiver um empurrãozinho, ele não anda. Tem o crente também bateria viciada. Como é isso? Aquela bateria de celular que você carrega, e a bicha, quando você usa um pouquinho, ela já descarregou. Tem crente que é assim: se você botar para ele fazer um servicinho que seja para Jesus, ele logo descarrega a bateria. Logo ele fica fora do ar. Aí é aquele problema. Tem também o crente papagaio. Não é porque ele fala demais não, porque nem todo papagaio fala. Mas é porque o papagaio precisa ter o pé amarrado e a asa cortada, que senão ele se perde. Então esse é o crente papagaio. Tem que amarrar o pezinho dele, cortar um pouco das asas, senão ele vai-se embora. Papagaio é assim. Quem tem papagaio aqui? Ali, a irmã tem papagaio. Não é assim que tem que fazer com o papagaio, irmã? Amarrar o bichinho, que senão ele vai-se embora. Tem também o crente gatinho. Gatinho, miau. O crente gatinho é aquele que só está contente e animado se for mimado. Se não tiver mimo, ele pula o muro e vai comer no prato do vizinho. Tem o crente clima-tempo, aquele do horário do clima na televisão. Ele sempre está instável e inconstante na sua fé. Muda a estação constantemente, assim como muda o clima. Tem também o crente criancinha, aquele crente que não tem senso de responsabilidade e não tem maturidade na sua vida com Deus. Tem o crente WhatsApp. Eita, esse crente é uma benção. É aquele crente que sempre dá notícia de tudo e rapidinho. WhatsApp. Tem também o crente telescópio. Esse é bom. Ele vê o trabalho do Senhor à distância. Sempre à distância. Nunca vê perto. Mas tem, irmãos, dois tipos de crente que eu acho bom. Tem aquele crente que eu classifico como crente nascer do sol. O crente da alvorada. É aquele que pode contar com ele todo dia, a cada amanhecer, ele sempre está pronto para ajudar. E tem também o crente pedra bonita. Quantos aqui já foram na Pedra Bonita, lá na Pedra da Gávea?
alguns irmãos. É bonita aquela pedra, né? É de lá que saltam as pessoas para um voo deslumbrante das mais belas, as mais belas vistas de cima, é por um voo saltado da pedra bonita ali na Pedra da Gávea. Como é esse crente, pastor? É aquele crente que está sempre pronto a ajudar o outro para dar os seus mais excelentes voos na vida cristã. Aí eu pergunto, que tipo de cristão é você? Não precisa me responder, basta apenas refletir. Esse texto que eu li nos conduz a uma história muito antiga, porém muito atual, cheia de lições práticas para ser uma bênção. Talvez a gente pense que foi muito fácil para Abraão. Muito pelo contrário. Se a gente for estudar o contexto da história de Abraão, onde ele vivia, como ele nasceu, a sua terra era uma terra idólatra, cheia de prostituição. Ur dos caldeus ficava na terra da Babilônia, e lá tinha muitos deuses. Eles adoravam o fogo, adoravam o sol, a lua, e adoravam outras coisas. O principal deus deles era, sim, o deus Lua. Era a principal deidade de Ur dos caldeus. E a sua mulher se chamava Ningal, que era adorada como a deusa mãe de todos os outros deuses. E essa deusa, ela foi deificada também pela paixão sexual. A sagrada prostituição nos santuários era um costume dos babilônios. Nos seus templos, irmãos, havia câmaras e lugares retirados, atraentes, onde as sacerdotisas mantinham cerimônias assim, sabe como que eu estou falando, né? Aquelas cerimônias animadas com os seus adoradores. Além das sacerdotisas prostitutas, toda moça, esposa ou viúva, mulher de um modo geral, pelo menos uma vez tinha que oficiar nos ritos do santuário naqueles tempos. Em todo esse contexto foi que Abraão nasceu e se criou, viveu, aprendeu esses costumes, adorar esses deuses, atender esses rituais religiosos da época e da sua região. Será que foi fácil achar Abraão e Abraão entender o chamado de Deus para uma vida diferente? Quando ele foi praticamente obrigado a abandonar a sua casa, a abandonar os seus costumes, aquilo que ele sabia fazer, e seguir uma ideia de alguém que apareceu de repente para ele e disse: sai daí de onde você está e vai para outra terra, e ainda exigiu dele: sê tu uma bênção. Deus faz a Abraão 2 exigências e lhe apresenta 7 benefícios. As 2 exigências que Deus fez para Abraão foi que ele saísse da sua terra para uma terra que Deus iria mostrá-lo. Foi a primeira exigência. E a segunda exigência que Deus fez a Abraão foi que ele fosse uma bênção. Sê tu uma bênção. Não era que Deus iria fazer de Abraão uma bênção. Amém, irmãos? Mas queria que ele fosse uma bênção. E os benefícios em decorrência da atenção a essas exigências de Deus eram 7 bênçãos. A primeira era que Deus iria fazer dele uma grande nação, um povo que ninguém iria subsistir. Deus iria abençoar grandemente, e Deus iria engrandecer o nome de Abraão. Deus também iria abençoar a todos aqueles que abençoassem Abraão, e iria amaldiçoar todos aqueles que amaldiçoassem Abraão. E aí o texto continua dizendo que a 6ª promessa de bênção é que Deus faria com que todas as famílias da terra fossem benditas
pela atenção de Abraão ao chamado de Deus. E que Deus daria aquela terra à descendência de Abraão. Era uma promessa que Deus estava fazendo. Aí, eu queria chamar a sua atenção nessa noite para uma breve reflexão sobre como é ser essa bênção. Como é que eu posso ser uma bênção? Dentro desse contexto da história de Abraão, o que eu preciso aprender com ele, para que eu também seja uma bênção. Nós cantamos no começo desse culto, quero ser um vaso de bênção. Eu quero ser um vaso de bênção usado pelo Senhor. Eu quero ser uma pessoa abençoada. Amém? Você quer ser uma pessoa abençoada? Eu quero ser uma pessoa que por onde eu passe, eu possa deixar marcas de bênção na vida das pessoas com as quais eu me relaciono. Eu não quero ser uma pedra de tropeço. Eu não quero ser uma mancha. Eu não quero ser uma marca ruim. Mas eu quero ser uma coisa boa. Eu quero engrandecer o nome do Senhor aonde eu passar. Eu quero que as pessoas que me abençoarem, Deus possa retribuir bênção sobre essas pessoas. E aquelas pessoas que me desejarem o mal, ou que intentarem o mal contra mim, o Senhor as julgue. Eu quero que famílias inteiras sejam abençoadas através da minha vida. Você quer isso também, irmãos? Eu quero, por onde eu passar, por onde pisar a planta do meu pé, que Deus me abençoe e me ajude a superar todas as coisas que eu venho a enfrentar. E se eu quero ser uma bênção, eu preciso entender pelo menos 4 coisas, e eu vou explicar para vocês. A primeira delas, para eu ser bênção, eu preciso ter atitude de renúncia. Em que sentido? Eu entendo, queridos irmãos, que renunciar é a parte mais difícil desse processo de ser bênção. Mas é o primeiro e o principal passo que eu devo dar para ser bênção. O que foi que Abraão renunciou? Ele renunciou à sua terra, ele renunciou ao lugar onde ele nasceu, ele renunciou às práticas e à cultura do seu povo, ele renunciou à sua parentela, ele renunciou às velhas práticas, às influências maliciosas de seus parentes, e por fim ele renunciou à casa dos seus pais, à tradição da sua família. O próprio Jesus disse, em Mateus 16, 24, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Conversando com os discípulos, Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 14, o versículo 33, se vocês não renunciam a tudo quanto têm, não podem ser meus discípulos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, irmãos, é que se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar, se nós não somos capazes de colocar Deus em primeiro lugar, nós não somos os seus discípulos. Renunciar não quer dizer que você vai abandonar tudo que você tem e que você é para viver as ruas a mendigar. Não, não é isso. Mas é você organizar a sua vida de maneira que a prioridade em tudo seja o Senhor. É você colocar à frente os interesses de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas pensam que é jogar tudo para o alto, abandonar tudo. Não, não é bem assim. Mas é aquilo que está impedindo você de fazer a vontade de Deus, ou de ser achado um servo fiel ao Senhor. Se isso está te impedindo, você precisa renunciar.
Você precisa rever alguns conceitos da sua vida. Você precisa rever algumas prioridades que você está colocando. Pense nisso. A segunda coisa é a obediência. Abraão não julgou as intenções de Deus, mas ele obedeceu e não contestou em nada. O versículo 4 deste capítulo 12 diz que ele partiu como o Senhor lhe ordenou. Ele fez de acordo como Deus mandou ele fazer. Ontem eu meditava com os irmãos acerca da opressão dos midianitas sobre o povo de Israel, lá no capítulo 6 de Juízes. Quando a Bíblia diz no versículo 6 também, que a opressão dos midianitas e dos amalequitas sobre aquele povo era tão grande, era uma opressão terrível que consumia as forças dos israelitas. Eles estavam cansados, desanimados. Mas a Bíblia diz que eles resolveram clamar ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu, enviando um profeta que mandou uma mensagem para o povo. Está no versículo 10 do capítulo 6 de Juízes. Qual foi a mensagem que o profeta disse ao povo? O profeta disse: eu sou o Senhor, o teu Deus. Sabe o que era que o Senhor estava dizendo àquele povo? Deus estava dizendo assim: olha, eu continuo movendo-se na história, eu sou soberano e tenho o controle de todas as coisas. E o profeta não parou só por aí, o profeta também disse: não temam os deuses dos amorreus. Sabe o que é que significa os deuses dos amorreus? Significam os deuses, aqueles que iriam se levantar contra o mal imperando. E o profeta estava dizendo pela boca de Deus: não tenham medo do mal. Mas no final do versículo 10, o profeta diz uma coisa pela boca de Deus: o problema é que vocês não deram ouvidos à minha palavra. E o que o Senhor requer de nós hoje é que sejamos obedientes à sua palavra, porque Ele domina todas as coisas e Ele tem um plano espetacular para a vida de cada um de nós. Agora eu tenho que ser obediente, porque se eu for obediente, eu vou chegar até a terra que Ele me prometeu chegar. Lembrem-se de Moisés. Moisés foi uma liderança sensacional para o povo de Deus, no início da sua história. Mas aí Deus mandou que Moisés fosse lá na rocha e tocasse na rocha uma vez, que a rocha ia sair água. Aí o povo estava azucrinando a cabeça de Moisés. Aí Moisés, com raiva do povo, deu 2 pancadas na rocha. Quantas Deus tinha mandado ele fazer? 1. Aí sabe o que foi que Deus disse para Moisés? Por causa dessa brincadeirinha sem graça que você fez aí, de dar 2 pancadas na rocha, que só mandei você dar 1, você não vai mais entrar na terra que eu lhe prometi. Desobediência. A gente tem que pensar muito sobre isso. Porque com Deus não brinca. O que Abraão fez foi obedecer. E se nós obedecermos, o Senhor vai nos abençoar. A terceira coisa que eu tiro aqui, irmãos, é a disponibilidade. Além da renúncia e além da obediência, tem a disponibilidade. Disponibilidade de quê? Disponibilidade de atender à vocação do Senhor. O chamado de Deus para ser bênção.
Porque Deus me dá a condição de ser bênção, mas no momento oportuno que eu tenho para exercer essa bênção que eu sou, eu fujo. Eu não atendo, eu não vou lá, eu não exercito. Estou com vergonha. Eu não quero. Eu não estou pronto. Eu não estou disponível. Como que vai ser? Como que eu vou ser uma bênção? Como que eu vou passar na prova de ser uma bênção? Em quarto e último lugar, para eu ser uma bênção, eu preciso de ter fé. Lá em Romanos, no capítulo 4, e o versículo 18, a Bíblia afirma que Abraão creu contra a sua própria esperança. E ele não enfraqueceu na fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque Deus espera que todos aqueles que se aproximem dEle tenham fé o suficiente para agradá-lo. E fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e a certeza de fatos que ainda não se concretizaram. Precisamos crer nisso. Para ser bênção, eu preciso ter fé. Fé para agradar a Deus. Fé para que o Senhor se agrade de mim. Fé para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Ser bênção é uma escolha minha. Não é uma escolha de Deus. É uma escolha minha. Eu querer ser bênção é uma atitude que eu devo escolher ser. Nós estamos finalizando um ano muito difícil. Mas um ano que a gente também recebeu muitas vitórias. E eu queria, ainda não é a mensagem final do ano, mas eu queria nesses últimos domingos que nós temos ainda, próximo domingo, é o último domingo de dezembro, é Natal, hoje é o último domingo, praticamente, antes do Ano Novo, eu vou trazer uma mensagem para os irmãos. Hoje, eu trago aos queridos irmãos o desafio de nós sermos bênção, de nós querermos ser bênção. Escolha ser uma bênção. Escolha ser uma bênção para o seu cônjuge. Escolha ser uma bênção para o seu filho. Escolha ser uma bênção para o seu pai. Escolha ser uma bênção para os seus amigos. Escolha ser uma bênção nesta igreja. Escolha ser uma bênção. No seu trabalho. Coloque no seu coração a disposição de dizer: eu quero ser uma bênção. Senhor, me ajude a ser uma bênção. Me ajude, Senhor, a renunciar às coisas que não demonstram que eu sou o teu e que tu és o meu Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser uma bênção como uma luz que ilumina. Me ajuda, Senhor, a ser uma bênção como um farol que guia o marinheiro que está perdido no alto mar. Senhor, me ajuda a ser uma bênção como aquele remédio serve para o que está em dores e é aliviado pelo remédio. Senhor, me ajuda a ser uma dose de amor e de carinho para aquele que está aflito. Senhor, que eu seja a bênção do abraço para aquele que se sente sozinho.
Senhor, que eu seja a bênção que acolhe o aflito, o angustiado, o necessitado. Senhor, que eu seja uma voz de alento para aquele que está perturbado e não sabe o que fazer. Senhor, que eu seja a palavra de salvação ao que está perdido. Senhor, que eu seja uma ponte para aquele que se quebrou e não sabe se organizar de novo. Senhor, que eu seja a tua boca para aquele que não te conhece. Que eu seja bênção. Amém.